Olá, pessoal! Hoje vamos apresentar o projeto 1 de cálculo numérico, que é composto por duas questões. A primeira aborda a conversão de um número na base 10 para a base 2, enquanto a segunda busca determinar a precisão da máquina. Os integrantes do grupo são o Márcio, o Caio, o Gabriel, o Gustavo e eu, Ana Clara. Para implementarmos os programas que resolvem as questões, utilizamos a linguagem Python, uma linguagem de alto nível com uma sintaxe de fácil entendimento. Os códigos utilizados estão disponíveis na descrição do vídeo e vocês podem acessá-los utilizando o Google Colab. Caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre cálculo numérico e programação em Python, conheça o projeto Cálculo Numérico para Todos e também o projeto Python para Todos, que estão disponíveis para acesso online e gratuito. Os links de cada projeto também estão na descrição do vídeo. Boa tarde. Na questão 1, foi pedida a conversão de um número decimal para binário. Decidimos, assim, importar a biblioteca random, para que, após nós digitarmos nossos RA, ele ser transformado em um número aleatório de 0 a 1. Assim, vamos multiplicar ele por 100, para que dê um número bom, para que podemos transformar para binário. E, com o comando aqui da sexta linha, vamos arredondar esse valor para 2 casas depois da vírgula. Definimos num, então, como esse nosso número com 2 casas após a vírgula. E, após isso, criamos uma lista vazia, chamada inteiro. Nesta lista, irão aparecer os números em ordem inversa do nosso número binário. Utilizamos o comando while para quando esse num for maior ou igual a 1, ele continuar repetitivamente fazendo esse comando. Definimos resto como quando dividimos o nosso número por 2, ele guarde o resto, que será 1 ou 0. Assim, com o comando inteiro append rest, vamos ir adicionando esses números dentro da nossa lista vazia. Para que esse processo se repita, nós declaramos num como num dividido por 2, para que assim ele se repita. Assim, se por exemplo o num for 10, depois ele vai repetir com num igual a 5. Anteriormente, tinha dito que em nossa lista vazia, os números binários iriam aparecer na ordem inversa. Por isso, declaramos que nossa lista se invertesse, com 2 pontos, menos 1. Assim, fazendo que o primeiro dígito seja o último e o último seja o primeiro. Por fim, declaramos a nossa lista imprimindo o número binário inteiro. Bom, pessoal, meu nome é Caio, eu vou estar explicando para vocês aí a segunda parte do código de conversão da base 10 para a base 2, né? Ou seja, para binário. Para o cálculo vai ser necessário, né, primeiramente, a gente separar a parte inteira da parte decimal do número, né? Para a parte inteira, o que a gente vai fazer em mente? A gente vai calcular o resto da divisão desse número inteiro por 2. Ou seja, um exemplo, a gente vai pegar 30 e vai dividir por 2. E aí, o resto dessa divisão, ela pode ser 0 ou ela pode ser 1. E aí a gente vai continuar na conta, utilizando esse número inteiro da divisão, né? A gente vai repetindo esse processo até que o resultado final dessa divisão seja 0. Já para a parte decimal, o primeiro passo vai ser o seguinte: a gente vai separar a parte inteira da parte decimal. Então, todos os números após a vírgula, a gente vai pegar eles e vai multiplicar por 2. Então, a parte decimal, a gente vai multiplicar por 2. Caso o resultado dessa multiplicação ela seja maior ou igual a 1, a gente vai escrever o número 1 como binário, né? E caso seja menor do que 1, a gente vai escrever 0. Então, se for maior ou igual a 1, a gente escreve 1. E se for menor, a gente escreve 0. E aí a gente vai continuando essa conta com a parte decimal, né? O que vai restando. E a gente vai repetindo esse processo até que o resultado decimal seja 0. E no final a gente vai juntar todas essas contas, né? Todos esses números, até formar um algarismo binário, né? Você pode ver aí no resultado que a gente fez alguns testes com alguns RAs, né? O 183663, o 256942 e por aí vai. Bom, a questão 2 do projeto 1 tem como objetivo analisar a precisão da máquina. Para isso, definimos dois parâmetros, o parâmetro A e o parâmetro S. Como queremos descobrir a precisão? Primeiro, falaremos que o S vai ser igual a 1 mais A, e o valor do A vai ser o valor original dividido por 2. Ou seja, como o valor original começa com 1, primeiramente vai ser meio, depois vai ser 1/4, depois 1/8, depois 1/16, assim por diante.
e pegaremos esse valor, somaremos com 1 e encontraremos o valor do S. Só que para fazer essa conta automática, nós usamos o comando while. O comando while vai repetir essa conta até que o computador entenda que o S é maior que 1. Como o A vai ser cada vez menor, 1/2, 1/4, 1/8, vai chegar um ponto que o computador não consegue mais diferenciar 1 de 1 mais A. Então ele vai parar de fazer essa conta porque ele vai entender o S como 1 apenas, e não como 1 mais o valor do A, porque vai ser muito pequeno esse valor do A. Aí, como o A ele não vai conseguir encontrar esse valor, então o último valor vai ser 2 vezes esse último valor do A. Então a precisão vai ser 2 vezes esse último valor, que vai ser o último valor que ele vai conseguir calcular ainda, que ele vai entender que o 1 mais A vai ser maior que 1. Então encontramos que a precisão vai ser igual a 2 vezes esse último valor do A encontrado. E por fim, basta imprimir o resultado usando o comando print. A precisão da máquina é, como é um texto, temos que transformar para string, porque aqui ele está como tipo inteiro, e aí temos que transformar para tipo string e imprimir a resposta. E a parte 1 da questão 2 é isso. Agora na parte 2, primeiro pedimos o RA usando o comando input. Depois, com o comando handleSit, transforma os números do RA em números aleatórios de 0 a 1. Então obtemos o val, multiplicando o valor gerado pela SIT por 10.000. Depois definimos o A igual a 1 e colocamos na fórmula S igual a val mais A. Nós usamos o while para ficar dividindo o A por 2, enquanto o resultado for maior que val. Agora, para obtermos a precisão da máquina, temos que multiplicar o último valor de A por 2, pois o último valor de A não pode ser usado, pois ultrapassa a precisão da máquina. Rodando o programa, podemos ver vários dados que foram obtidos. Primeiramente, queremos descobrir a precisão da máquina. Para isso, usamos a mesma fórmula do exercício anterior, mas com uma pequena diferença. Antes, o S era igual a 1 mais A. Agora substituímos o 1 para val, sendo que val é o algoritmo retirado do RA. Assim, seguindo os passos, dividindo o A por 2 até que seja um número tão pequeno que a máquina ainda não consegue mais dividir. E esse número tende a zero, e para obtermos a precisão da máquina não podemos usar o último valor de A. Então multiplicamos o A por 2 para voltar um passo para trás. Assim obtemos a precisão da máquina.